como que a gente liga uma coisa a outra, né? Ele está dizendo aí que não houve qualquer interferência, a Polícia Federal já estava investigando isso, quer dizer, isso acontece até por uma coincidência depois desse depoimento dele de ontem, porque é claro que a gente sabe que esses processos estão em andamento lá na Polícia Federal. Como é que o senhor analisa esse episódio? Houve ou não houve interferência? Qual é a responsabilidade de Silvinei e até mesmo de Anderson Torres, que era o chefe dele na época? Bom dia, Fabiola. É claro que houve interferência e, mais do que isso, o depoimento ontem do ex-ministro Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF, foi um depoimento muito tranquilo. Ele foi, inclusive, exaltado, né, pela turma bolsonarista ali da CPMI como uma espécie de herói da resistência do governo Bolsonaro, um sujeito ali muito preso à legalidade, etc. Mas a gente encontra falhas muito graves na maneira como ele narra essa história, né? Eu acho que tem duas falhas, em particular, que me chamaram a atenção, que o denunciam, inclusive, nesse processo. A primeira é falar que não houve interferência, e veja que ele é muito cuidadoso com as palavras. Ele fala: não coube ao Ministério da Justiça interferir no planejamento operacional da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, ele não está dizendo que o planejamento não estava equivocado, ele só se distancia daquele que era o plano da Polícia Rodoviária Federal naquele momento, lembrando que a PRF havia se tornado, ao longo do último ano pré-eleitoral, numa espécie de guarda pretoriana do bolsonarismo. Né? A gente já tinha, né, um caso bárbaro de assassinato por asfixia da Polícia Rodoviária Federal, se não me engano, Givanildo Santos, né, que tinha sido assassinado de maneira brutal alguns meses antes da eleição. Então, é curioso pensar que, como da Justiça e, portanto, o chefe responsável pelas atuações da Polícia Federal e da PRF, ele não tenha visto o processo de endurecimento da PRF ao longo do tempo, se tornando, de novo, completamente cooptada pelo bolsonarismo, uma espécie de, né, braço armado do bolsonarismo naquelas circunstâncias pré-eleitorais. Então, esse é o primeiro furo do depoimento do Anderson Torres. O segundo furo tem a ver com a famigerada minuta do golpe, né, que ele diz ter sido entregue por alguém e que, por um descuido, né, não foi, por um acaso, ela não foi destruída quando ela deveria ter sido destruída, porque era um documento imprestável e etc. E aquilo, de fato, me chamou atenção, porque pela investigação da PF que corre até aqui, as digitais encontradas naquele documento eram dele e do seu advogado. Não tinha ali digitais de terceiros que pudesse sinalizar a existência de alguém que, de fato, entregou aquele documento em mãos ou para um assessor ou algo do tipo. Tudo isso é muito esquisito e nebuloso. Agora, a prisão do Vasquez, nesse momento, ela ainda precisa ser esclarecida nos seus detalhes mais específicos. A gente sabe que o modus operandi dessa operação, né, pós 8 de janeiro, tem sido de prisões preventivas. Eu quero até ouvir o professor Walter sobre isso de maneira mais específica, mas a sensação que dá, por um lado, é que justiça está sendo feita. Eu não sei se é hora de comemorar de maneira tão efusiva nas redes sociais. Eu acho que aí tem um certo exagero midiático que tem a ver com o tempo das redes sociais, mas eu entendo que a sua prisão, feita pelas razões corretas, é correta e ajuda a democracia brasileira. O que o Silvinei Vasquez fez à véspera, aliás, no dia da eleição do segundo turno, foi uma estratégia manjadíssima na história política norte-americana, que a gente chama em inglês de voter suppression, de supressão de eleitores. Há estratégias e mecanismos variados em qualquer democracia, mas sobretudo nas democracias frágeis, de se criarem mecanismos ou condições para evitar que certas pessoas votem. No caso do Brasil, isso é mais difícil porque o voto é obrigatório e a gente tem aí um compromisso muito grande com o processo eleitoral desde o início da nova República. Agora, o que a gente viu, né, no dia da eleição foi uma tentativa de barrar o acesso de muita gente, sobretudo no Nordeste, alegando ali ônibus com algum problema, né, operação tartaruga para evitar que as pessoas chegassem na zona eleitoral. E é curioso porque, quando o Anderson Torres fala que não houve interferência, ele diz que isso pode ser atestado pelas entrevistas das autoridades do TSE após a eleição. Mas é claro,
as autoridades do TSE, primeiro, queriam passar para o público em geral um senso de normalidade, isso era importante até politicamente, para que as pessoas não clamassem por um eventual adiamento do processo eleitoral, que seria desastroso para o Brasil, e o próprio Alexandre de Moraes, que ordenou a prisão do Silvinei nesse momento, foi a pessoa que, de alguma forma, manteve o sangue frio naquele dia de eleição tão conturbado e decidiu manter, como presidente do TSE, o processo eleitoral, evitando aquilo que talvez o bolsonarismo mais desejasse, que era melar o segundo turno, postergar esse segundo turno para um momento posterior que poderia favorecer o próprio ex-presidente Bolsonaro, é, sagrando um resultado eleitoral que não era o resultado que, né, de fato aconteceria naquele dia. É claro que tem um lado problemático nessa história, que é a mitificação de quem é preso no bolsonarismo. Anderson Torres ontem foi chamado de herói nacional. Mauro Cid tem sido elogiado aí pelo seu grande currículo e pela maneira como ele foi leal ao Bolsonaro. Não sei se vão tentar transformar o Silvinei Vasquez numa espécie de herói da resistência também. Mas tudo indica, pelo menos até aqui, que a prisão foi feita de maneira correta e vai ajudar as investigações, de fato, para a gente entender como é que foi esse grande arco golpista, que não começa no dia 8 de janeiro, mas que tem as suas origens, pelo menos, desde o 7 de setembro de 2021, e um ponto importante ali no dia 30 de outubro. Bom, a gente tem aí as análises políticas do Casarões e do Josias, queria agora ir para a parte jurídica.